Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação, mais um momento de oração. Sou o irmão Daniel Arcanjos, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas, e estamos aqui para mais uma vez mergulharmos inteiramente nas palavras do Senhor, naquilo que o Senhor tem a nos mostrar, naquilo que o Senhor tem a nos ensinar através de suas sagradas Escrituras. Que possamos abrir nossos corações, nos confiar à Santíssima Trindade e deixar o Senhor enviar o seu Santo Espírito para tocar os nossos corações. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão disse ao povo, aos anciãos e aos doutores da lei: homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos de coração e ouvido, vocês sempre resistiram ao Espírito Santo e, como vossos pais agiram, vocês também fazem o mesmo. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não a observastes. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam, Estevão clamou, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condenes por este pecado. E ao dizer isto, morreu. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Seja uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, tu és a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra, orientai-me e conduza-me. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque tu me salvarás, ó Deus fiel. Quanto a mim e ao Senhor que me confio, vosso amor me faz saltar de alegria. Mostra serena a vossa face ao vosso servo. Salva-me pela vossa compaixão. Na proteção de vossa face os defendes bem longe das intrigas dos mortais. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu de comer. E Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, mais um momento, onde nós nos reunimos para meditar, mais uma vez perseverantes, caminhando juntos em meditação. E uma das coisas que eu quero começar logo a falar para vocês, a comentar com vocês, é justamente sobre o Salmo, algo que me faz pensar exatamente naquilo que nós compreendemos a respeito de Jesus. Ele é o Verbo divino que se fez carne. Ele é a palavra de Deus que foi encarnada em nosso meio. E se nós pararmos para pensar justamente nas palavras que Jesus manifesta na Bíblia, exatamente no momento da crucificação, quando ele está na cruz, Jesus diz:
em vossas mãos, ó Pai, eu entrego o meu espírito. Jesus, ele não está simplesmente falando palavras a esmo ou porque ele está morrendo naquele momento e ele precisa falar alguma coisa para Deus. Não, ele fala palavras que literalmente estão nas Escrituras, palavras que os sumos sacerdotes compreenderiam, palavras que os judeus compreenderiam, especialmente palavras dos Salmos. Nós temos aqui, como exemplo, o Salmo 30. Meu Senhor, tudo está consumado. Em vossas mãos entrego o meu espírito. E ele entrega o seu espírito, ele entrega a sua alma, ele entrega a sua vida inteiramente a Deus. E assim Jesus morre na cruz. É uma forma de fazer com que ele mostre que ele sabe de tudo que está sendo falado e também que os profetas estavam realmente anunciando sobre ele. É uma forma de mostrar que de fato Jesus é o Senhor que foi prenunciado, que foi prefigurado, que foi profetizado. Ele é o Senhor, verdadeiramente o Senhor. Então nós temos aqui justamente um salmo que fala sobre este mesmo Senhor, que utiliza esse versículo, utiliza essa resposta, o versículo 6 do Salmo 30, utiliza esse versículo lá na cruz. Meu Deus, meu Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Porque o Senhor há de me salvar, ó Deus fiel. É muito interessante que se nós pararmos para pensar, quando Jesus usa esse versículo lá na cruz, ele fala apenas a metade do versículo. E aí, neste versículo em específico, ele diz, em vossas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, somente pela metade. Se, de fato, aqueles judeus, aquele povo todo, os mestres e sacerdotes compreendessem a jogada, digamos assim, a referência que Jesus faz com o Salmo, iria entender que Jesus estava dizendo, Senhor, eu te entrego o meu espírito, eu te entrego minha alma, eu te entrego minha vida, eu aceito morrer agora porque eu sei que o Senhor há de me salvar. E isso na cabeça dos sumos sacerdotes iria entrar em uma grande confusão. Por quê? Porque se Jesus usou esse salmo, e ele usou esse salmo, Jesus usando esse salmo, é Jesus dizendo, não adianta vocês tentarem me matar, porque Deus vai me salvar, eu vou ressuscitar. Quanto a mim, é ao Senhor que me confio. O vosso amor me faz saltar de alegria. Ele me defende bem e me deixa bem longe das intrigas dos mortais. E acima de tudo e de todos, Ele está, e assim Ele há de me elevar. Olha só o que o Salmo manifesta para nós. Olha só o que o Salmo apresenta para nós. A confirmação da ressurreição de Jesus Cristo. Ele apresenta para nós a prefiguração, de fato, é a profecia cantada de Davi, onde Jesus se utiliza justamente disso para lançar, não necessariamente a Deus, mas fazer os sumos sacerdotes se lembrarem de que a profecia de Davi estava se cumprindo na cruz e Jesus, ainda que o povo acreditasse que ele iria morrer definitivamente, Jesus iria ressuscitar no terceiro dia. Mas este salmo hoje, ele não se conecta apenas com Jesus Cristo, ele se conecta também com a primeira leitura. Lá em Atos dos Apóstolos, estamos chegando em uma parte muito crucial, inclusive, da primeira leitura, do Atos dos Apóstolos especialmente, onde estamos adentrando na prefiguração, né? Estamos chegando na presença de uma personagem bíblica muito importante, que é Saulo de Tarso. Ele que foi estudante, ele que foi discípulo de Gamaliel, da escola judaica de Gamaliel, um dos sumos sacerdotes que nós já vimos aqui, inclusive já vimos em meditações na semana passada especialmente. E aqui nós temos outro santo, um santo muito importante para a liturgia, para a nossa igreja, porque nele nós vemos um elemento muito específico, muito especial, que foi acrescentado na liturgia da Santa Missa. Nós temos aqui Santo Estevão. Santo Estevão, ele anuncia, né, para o povo, aos anciãos, aos doutores da lei, homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos, ou seja, aqueles que não foram marcados, aqueles que não se abriram, não foram tocados no coração e no ouvido para que realmente estivessem com as marcas, com os sinais divinos, incircuncisos, não foram circuncisados, não foram tocados. Vocês sempre resistiram ao Espírito Santo e como os vossos pais agiram, vocês agem da mesma forma.
Vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Gente, isso aqui é uma manifestação de Santo Estevão para cada um de nós. De verdade. Eu sou suspeito para falar porque eu sou carismático, né? Sou de comunidade carismática, então fica meio difícil não tentar associar o Espírito Santo imediatamente à manifestação dos carismas, aos dons do Espírito Santo, aos próprios dons que são dados pelo Espírito Santo gratuitamente. É praticamente impossível para mim tentar desassociar uma coisa da outra, porque é o Espírito Santo que nos concede tudo. Ele nos concede os dons, ele nos concede as graças. Então, quando Santo Estevão vai dizer justamente isso no versículo 51 do capítulo 7, ele está dizendo para cada um de nós, precisamos parar urgentemente de resistir ao poder do Espírito Santo e nos doar inteiramente, nos abrir completamente para a ação desse Espírito. Vocês estão agindo como agiram os vossos pais. Os pais de vocês não iam para a igreja com frequência, vocês estão fazendo a mesma coisa. Ou então os pais de vocês iam para a igreja com frequência, mas eles não manifestavam o poder do Espírito Santo, eles não eram sábios, eles não faziam isso, não faziam aquilo. Só que aqui, especialmente, óbvio, Santo Estevão está falando para os fariseus, mestres da lei, os anciãos, aqueles que se achavam os donos da sabedoria judaica. Vocês não se abriram para o Espírito Santo, são cabeça dura, insensíveis, não foram tocados no coração e no ouvido, não se permitiram estar abertos para a ação de Jesus, para a manifestação de Jesus, e estão resistindo ao Espírito Santo até agora. É por isso que as palavras de vocês não têm sabedoria, é por isso que as palavras de vocês não têm inteligência, é por isso que vocês não têm verdadeiramente unção, é por isso que vocês estão enganando o povo, é por isso que vocês são um bando de hipócritas. É por isso. É isso que Estevão está falando. E da mesma forma como ele está falando para esse povo, a palavra pode estar falando para cada um de nós agora. Aqueles que resistem ao Espírito Santo, aqueles que não se permitem exercer o poder do Espírito Santo, no fim das contas, resistem ao poder de Deus, resistem à santidade, resistem a uma vida fora do pecado. Quem resiste ao Espírito Santo não quer verdadeiramente viver com intimidade com o Senhor. Porque nós temos 3 manifestações. Todas as vezes que queremos nos conectar com Deus, nós vamos até a sua palavra e nós rezamos. Todas as vezes que nós queremos nos conectar e ter comunhão com Jesus Cristo, nós vamos até a missa para receber a Santa Eucaristia. Todas as vezes que nós queremos ter verdadeira conexão com o Pai, com o Filho, nós precisamos querer estar com eles. E quem nos relaciona diretamente, quem manifesta a presença de Deus, é Deus. Através do Espírito Santo, que é a manifestação, que é verdadeiramente a presença do Pai e do Filho dentro de nós. Se você quer manifestar os seus dons, se você quer ter dons, não adianta você fugir do Espírito Santo de Deus. E aí, Santo Estevão fala tudo isso em 2 versículos, né? A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Antes vocês perseguiam aqueles que pregavam, antes vocês perseguiam aqueles que profetizavam, antes vocês perseguiam um monte de gente que tentou anunciar Jesus e vocês não quiseram ouvir, antes vocês perseguiram um monte de gente que tentou falar de Deus e vocês não quiseram ouvir. Me diz, afinal de contas, o que você quer? Continuar resistindo ao Espírito Santo de Deus? Você quer continuar frio? Você quer continuar fazendo as mesmas coisas que não acrescentam em nada, que não levam a nada, que não são realmente a vontade de Deus? Porque é isso que parece. Eles, os vossos pais, eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo juiz, a vinda de Jesus Cristo. E agora vocês, fazendo a mesma coisa, vocês se tornaram traidores e assassinos, porque mataram o Filho de Deus. Olha que forte, gente. Olha como Santo Estevão é forte nas suas palavras, é duro nessas palavras. Mas nós precisamos ouvir isso, porque todas as vezes que rejeitamos o Espírito Santo, todas as vezes que rejeitamos a verdadeira face de Jesus diante de nós, todas as vezes que nós não comungamos, é isso que nós estamos fazendo, sendo traidores, nos afastando da presença divina, ignorando a misericórdia de Jesus. E, mais do que isso, quando nós pecamos, nós somos assassinos porque nós continuamos lançando nossos pecados no corpo santo de Jesus. Como vai dizer Jesus a Santa Faustina, inclusive no diário, ele diz: quanta tristeza, tristeza mortal eu sinto todas as vezes que as almas não recorrem à minha misericórdia. Quando as almas ignoram Jesus, eles sentem uma tristeza mortal. E obviamente as pessoas que não querem se abrir, que continuam com o coração duro, continuam com a cabeça dura, continuam sendo insensíveis,
Esse povo, ao ouvir essas palavras, ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. E Estevão, cheio do Espírito Santo, versículo 55, olha só, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Digam para mim, quem de fato está resistindo ao Espírito Santo? Aqueles que queriam apedrejar Estevão ou aquele homem que estava olhando para o céu e contemplando Deus e Jesus sentado no trono à direita do Pai? Me diz, quem estava de fato com o poder do Espírito Santo? Imagina você usufruindo desse mesmo poder e tendo a oportunidade de ter essa visão benevolente, olhar para o alto e ver o céu e Deus em sua glória. Imagina você... Gente, Estevão viu a glória de Deus e Jesus sentado ao seu lado. Estevão não viu qualquer coisa, ele viu a própria glória de Deus. A própria glória de Deus. Vocês conseguem perceber a dimensão de tudo isso? E somente alguém com uma profundidade enorme em oração, somente alguém que realmente está aberto para a ação do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, como vai dizer a palavra, somente alguém assim consegue passar por esse tipo de coisa. Mas você não vai conseguir nada se você não se abre todos os dias e não pede o Espírito Santo de Deus, você não vai conseguir nada. Peça o Espírito Santo, peça as visões, peça os dons, peça as graças. E vejam só, versículo 56, Estevão disse isso, Estevão testemunha tudo isso. Estou vendo o céu aberto e o Filho de Deus de pé à direita do Pai. Versículo 57, mas eles dando grandes gritos e taparam os ouvidos. Avançaram todos juntos contra Estevão, não querendo escutá-lo. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto apedrejavam, Estevão clamou, dizendo: Meu Senhor, Senhor Jesus Cristo, acolhe o meu espírito. É aqui que nós conectamos com o salmo de hoje. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condenes por este pecado. E, seguindo exatamente o exemplo de Jesus Cristo na cruz, meu Deus, perdoai-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Senhor, olha o que Estevão diz: não os condenes por este pecado. Não os condenes por este pecado. E ao dizer isto, ele morreu. Ao dizer isso, ele morreu. Meus irmãos e minhas irmãs, qual de nós vai ter essa coragem de fazer exatamente como Santo Estevão? De manifestar essa verdade, manifestar a força do Espírito Santo, manifestar as palavras do Espírito Santo e de fazer exatamente aquilo que Jesus fez. Perdoou mesmo sendo apedrejado, perdoou mesmo quando estavam arrancando suas vestes, perdoou mesmo quando mataram. Ele perdoou. O evangelho de hoje, um evangelho bem curto, além disso, vai nos relatar justamente um fato muito importante para nós, católicos, que é justamente a manifestação de Jesus na missa, que para nós é a consagração, quando Jesus vem verdadeiramente pelo poder do Espírito Santo e se dá por inteiro mais uma vez na imolação sobre o altar. Corpo e sangue se fazem presentes no momento da consagração do pão e do vinho. Por que eu estou dizendo isso? Jesus está dizendo isso no evangelho de hoje. Eu sou o pão vivo descido do céu. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. E aí você pode dizer: tá, Daniel, mas por que você está falando tanto sobre a missa? Porque Estevão foi o primeiro diácono mártir da história. E é por causa justamente de Santo Estevão, que foi o primeiro mártir, o nosso primeiro diácono mártir, graças a Santo Estevão, nós temos então os diáconos com uma função muito especial na liturgia. Somente eles podem carregar o cálice. Pode haver um bispo, pode haver outro padre, pode haver 1000 padres dentro da missa, naquela igreja, tudo mais, mas se houver um diácono, ele é responsável por segurar o cálice, enquanto o presidente da celebração vai segurar a Santa Hóstia, corpo santo de Jesus. É responsabilidade do diácono. Por quê? Porque Estevão derramou sangue. Estevão se deu como diácono e se entregou inteiramente para o Senhor. Estevão se doou. E todos nós somos chamados a fazer o mesmo. Nos doar inteiramente.
nos doar inteiramente, pelo pão vivo descido do céu, nos doar inteiramente. E se você não tem a capacidade ou não se vê na capacidade de se doar inteiramente da forma como um santo é chamado a viver, busque isso. Peça ao Espírito Santo: Senhor, me dá essa chance de viver com essa santidade, esse martírio, viver como esses mártires. Me dá essa chance. Me ensina a ter essa coragem também. Mas para isso, meus irmãos e irmãs, nós precisamos querer o Espírito Santo, querer ter uma relação íntima com Jesus, querer ter uma relação íntima com o Pai. Como nós vamos fazer isso? Através das Sagradas Escrituras, através da meditação e da oração diária, através do clamor ao Espírito Santo, através da Santa Eucaristia e da comunhão com Cristo na Santa Igreja. Nós precisamos fazer exatamente o que aquele povo fez. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Esse pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Nos dê desse pão. Por favor, Senhor. E aí nós poderemos escutar Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Meu irmão, minha irmã, feche teus olhos agora e reza junto comigo, justamente pensando nisso. Jesus disse que quem vai até Ele não terá mais fome. Jesus disse que quem vai até Ele não terá mais sede. Vai até Jesus, vá para a Santa Missa, vá para perto do altar, vá até o sacrário e clame, peça ao Espírito Santo, peça a presença do Senhor, comungue, receba Jesus na Santa Eucaristia para que você possa realmente manifestar essa verdade. Que você vai ser completamente saciado da fome e da sede que a tua alma necessita, que a tua alma tanto anseia. Que isso seja a motivação para que cada vez mais possamos buscar o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado com sua Mãe Maria Santíssima, seu paizinho São José. Que as bênçãos do Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as bênçãos do Deus misericordioso se derrame mais uma vez sobre cada um de nós. E até o próximo momento de meditação.